Boa noite. Tudo bem, gente? Que bênção o ar-condicionado em nossas vidas, não é? Vem aqui, Cleusinho, por favor. Nós temos 2 recados aqui para falar hoje. O primeiro deles, quem vai dar é nossa amiga Cleusinha, que é da Frente Regional número 4. Toma aqui, seu. Obrigada. Boa noite a todos. Paulo de Tarso, naquela região, ali na Cidade Alta. Aí nós temos o Centro Espírita Semeador, que está pegando paralelo à Rua do Corpo de Bombeiros, que vai dar lá no Jardim Primavera, tem uma pracinha, ali é o Centro Espírita Semeadores do Bem. E nós temos no que é o Centro Espírita Mário Correia, tem uma faculdade FAIP ali, então naquela rua, ali no Jardim Cuiabá, nós temos o Centro Espírita Mário Correia. E nós temos uma casa em Nobres, que é a Associação Espírita Seara de Luz. E é aí que vem o nosso convite. O nosso convite amoroso para que todos nós ter essa oportunidade de participar de um encontro, que é esse encontro aqui, que nós estamos convidando a todos a estar conosco, dia 7. Mas eu não posso, é um feriado, né? Para aqueles que trabalham no sábado, é um feriado. Então, tem custo caso as pessoas promoverem. Inscrição nós não temos. Então, gratuitamente, teremos um café 9 horas às 16 horas, lá nesta casa, Seara de Luz, né, em Nobres, às 9 horas, desde as 8 horas da manhã, terá um café nos esperando, porque nós iniciaremos às 9 da manhã. E teremos um almoço, 8 horas e 20 minutos, também tudo por conta, né, da Frente Regional 4, que estará acolhendo a todos esse evento lá em Nobres. Então, qual é o custo? Seria o translado de vocês, o deslocamento de Cuiabá para Nobres. Poderão ir com seus veículos próprios ou juntar turmas, né? Ou então, depois podem falar com o Tiago, que é desta casa, e tem uns da Regional 4, que está trabalhando junto, preparando este evento, e terá uma van. Para isso, nós precisamos saber o número de pessoas, e nós temos até amanhã para confirmar, para fechar a van. Então, a van já está à vista, mas nós só precisamos saber o número de pessoas. Conforme o número, o valor, né, reduz. É uma van para 15 pessoas ou micro-ônibus. Então, conforme o número de pessoas, será verificado esses 2 veículos para locomoção das pessoas. E aí a gente dará depois todos os recadinhos, no caso o Tiago, as informações para aqueles que irão com esse meio de locomoção, para a gente verificar o ponto que será, né, que as pessoas poderão pegar esse veículo. Ou, em seus veículos particulares, verificar aí quem vai, dar as caronas, como tem pessoas já se organizando dessa forma. Mas o convite é para que todos nós possamos participar deste evento, que é o Encontro da Família de 2019, com o tema Família e Consciência. Cleusinha, posso levar criança?
Posso levar crianças. Terá qualquer. Teremos espaços para evangelização. Podemos levar jovens. Podemos e devemos levar os jovens. Também teremos atividades para os jovens. Eu estou inscrita. E aí, aquele jovem que não quiser ficar lá na atividade, virá para o salão, trabalhar junto conosco, porque nós teremos grupos de reflexão de manhã e à tarde. E terminamos às 16h30 com como que nós chamamos, Tiago, à tarde? É um abraço comunitário, mas depois nós vamos para um lanche, né? Antes de voltarmos a Cuiabá, nós teremos um lanche que será servido no período da tarde ao término, para que nós possamos voltar a Cuiabá. Então, sintam-se amorosamente convidados para estar conosco neste evento. A equipe está trabalhando, gente, com muito carinho, com muito amor, preparando este evento para todos nós lá em Nobres. E Nobres está, assim, querendo a nossa presença lá, né? Está contando conosco lá para esse grande evento da família que a Regional 4 está preparando para todos. Esperamos, quero ver algumas carinhas que eu estou vendo aqui, quero ver lá no sábado que vem, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos nós. Muito bom. Nós agradecemos. Oi. Vamos falar isso aqui, Marquinhos. Agradecemos a nossa amiga Cleuzinha. E que bom poder ter um encontro da família, nós que somos espíritas, que a gente vê muitas vezes nossos amigos de outras religiões se encontrando, fazendo confraternizações, retiros, e nós também podemos nos encontrar e refletir acerca da doutrina espírita amorosamente em família. Outro recado antes de iniciarmos os trabalhos da palestra propriamente dita, é que no mês de outubro, portanto no próximo mês, vamos dar início aqui no Centro Espírita Joana d'Arc à evangelização infantil e também juvenil, aos domingos, às 16 horas. No mesmo horário em que existe já um grupo de estudo reflexivo da doutrina espírita, teremos também o encontro com as crianças e com os jovens, e a equipe está se preparando com todo cuidado, com todo amor, para que possamos ter uma excelente evangelização infanto-juvenil. Como já anunciamos que temos o estudo reflexivo às 16 horas aos domingos e todos somos convidados, temos também às segundas-feiras o estudo reflexivo sob a condução do nosso amigo Ângelo, segundas-feiras, quem puder participar, às 18 horas aqui no Centro Espírita Joana d'Arc. E para nós iniciarmos hoje, vamos fazer uma leitura. Na questão das divulgações que foram feitas sobre o encontro da família e sobre a atividade da evangelização que a gente começa em outubro. Para essas duas atividades, como a Cleuzinha falou e como o Nestor está colocando agora, vai ser necessário fazer uma inscrição. Para a gente se organizar para o encontro da família, essa inscrição precisa ser realizada até amanhã. A gente compartilhou pelo WhatsApp os links dessa inscrição, mas quem quiser fazer hoje, a gente vai ter depois da palestra um espaço ali na outra sala com a Gabriela e a Jamile, para que a gente faça a inscrição para o encontro da família. Para quem já tiver confirmado, para quem quiser mandar um WhatsApp para a família, confirmou, já dá para fazer a inscrição para a gente cuidar de todos esses pormenores que a Cleuzinha falou. Para a evangelização também, serão 3 turmas, uma só delas, na verdade, é que vai ser às 4 da tarde, para os jovens dos 10 aos 16 anos, mas para as crianças dos 3 aos 10 anos, nós teremos 2 turmas durante a palestra, das 18 às 19 horas. Como o nosso espaço ainda é limitado, a gente vai precisar se organizar e limitar as vagas também. Por isso a gente está fazendo esse sistema de inscrição, e aí se a gente já tem algum jovem, alguma criança querendo participar, é indicado também que a gente já faça a inscrição. Nesse mesmo espaço, com a Gabi e com a Jamile, depois da nossa atividade de hoje. São as inscrições que estão rolando para a gente se organizar e buscar então esse espaço. Tudo bem? Eram esses os avisos sobre inscrição. Por favor, se inscreve hoje. No mês de setembro, existe uma campanha mundial, que é o Setembro Amarelo de Valorização da Vida.
A doutrina espírita, ou melhor, o movimento espírita no Brasil tem uma campanha permanente de valorização da vida também, defendendo a vida de todas as formas, desde a sua concepção. Somos contra, portanto, todo movimento que é a favor do abortamento de gestações, da eutanásia, da pena de morte, e somos a favor da vida, trabalhando para que não venhamos a cometer suicídio. Então iniciamos hoje, setembro, com a palestra do nosso amigo Ângelo, tratando desse tema. Ele que tem viajado o estado de Mato Grosso, trabalhando este assunto. Mas antes, para entrarmos no clima já, vamos fazer uma leitura breve, vamos orar, depois o Ângelo nos conduzirá. Então, no livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, dia 12 de setembro nos cinemas de Valdo Franco, imperdível, ela nos diz aqui: a juventude do teu corpo é breve, utiliza-a para armazenar valores eternos. O verdor dos anos passa com celeridade, porém os compromissos firmados se alongam por toda a existência. Tem cuidado com eles. Os bons serão sentinelas da tua jornada, abençoando-te as horas, e os maus se transformarão em cobradores impiedosos, perturbando-te a paz. Coloca mais sinais de luz pela senda, significando conquistas do terreno percorrido. Mantém-te jovem em todas as idades, através de uma consciência sem remorso e de uma conduta reta. Vamos orar? Senhor Jesus, amigo e benfeitor maior de cada um de nós e de todas as pessoas de toda a humanidade. Mais uma vez, Senhor, queremos lhe agradecer pela bênção que é estarmos reunidos em seu nome na Casa Espírita, a fim de que, compartilhando de conhecimentos, das nossas melhores energias, possamos aprender de que forma podemos ser mais felizes, de que forma podemos ser instrumentos do teu Evangelho, da tua paz. Agradecemos, Senhor, por tanto investimento que Deus, nosso Pai, faz em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela bênção do olhar, do aperto de mão, do abraço, dos amigos em nossas vidas, pedindo que nos ajude, Jesus, a reconhecermos a importância que somos, a reconhecermos que a vida tem todo sentido para nós, para aquelas pessoas que convivem conosco, na condição de nossos educadores ou de nossos educandos, oportunidade também de nos reaproximarmos de pessoas com as quais estamos distantes. Agradecemos, Senhor, por tudo o que a vida tem nos trazido, e por isso pedimos que neste momento abençoe a cada um de nós, abençoando também os nossos lares, abençoando nossos ambientes de trabalhos profissionais, de trabalho na seara religiosa, social, e ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos as virtudes, a humildade, a mansidão, o amor, a coragem, e conte conosco, Senhor, a fim de que possamos estar sempre contigo. Que assim seja. Alô, boa noite a todos. O tema que nos foi proposto essa noite é o porquê as pessoas suicidam-se. Infelizmente, as estatísticas mundiais e locais são altíssimas com relação ao suicídio, principalmente entre os jovens. Como o Nestor comentou, nos últimos anos eu tive a oportunidade de estar acompanhando o nosso amigo Lacordaire, interior do estado. E o aumento do índice de suicídio entre os jovens é alarmante.
Em todas as cidades que nós passamos, nesses últimos 10 anos nós temos viajado, nós vamos percebendo um relato, principalmente nos últimos 4 que nós temos abordado esse assunto, o aumento do suicídio entre os jovens. E nós vamos buscar, nessa noite, nesse tempo que nós temos, que é aproximadamente 40, 50 minutos, focar na causa, na origem espiritual profunda que leva os indivíduos ao suicídio, que é esse vazio existencial, essa desconexão com Deus. O que ocorre é que, com o objetivo de livrar-se da dor que o indivíduo sente, ele pensa que, eliminando o corpo, ele vai eliminar a dor. E é um grande equívoco. Então, o nosso papel dentro da doutrina espírita, além do esclarecimento, é transmitir para as pessoas que nós somos muito mais que um corpo. Nós estamos um corpo. Mas sentir-se uma alma, um espírito imortal, é o nosso grande desafio existencial. Porque nós estamos no mundo material, temos um corpo com necessidades materiais, estamos expostos a uma série de convites materiais. E é desafiador, é trabalhoso ter uma vida espiritualizada num mundo materialista e superficial. É um grande desafio. Então nós temos esse jovem aí fazendo esse questionamento, esse menino, essa criança. Por que as pessoas suicidam-se? E como o Nestor colocou, o mês de setembro é um mês que existe uma campanha em nível mundial no sentido de valorização da vida e a prevenção do suicídio. Não é só um movimento da doutrina espírita, mas a doutrina espírita, os centros espíritas, o movimento espírita está engajado nessa campanha também. Jesus já havia nos advertido, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então Jesus já havia nesse sermão profético, que está relatado em Mateus, no capítulo 24, que nós chegaríamos a esse momento da humanidade. Na condição de espírito crístico, que traz o atributo da onisciência relativa, né, que o onisciente absoluto é Deus, ele já sabia que, pelas nossas tendências, nós chegaríamos nesse momento da humanidade, em que nós estamos aí repletos de informação e comunicação, no entanto vazio de nós mesmos. Existe um clamor da humanidade pela busca do sentido existencial. Nós temos aí uma criança, um jovenzinho, uma jovem adolescente e uma senhora. E existe um clamor da alma humana por esse sentido existencial. Porque se eu estou aqui, encarnado, num corpo material, que a única certeza que eu tenho é que esse corpo um dia vai deixar de existir. Porque quem de nós aqui que estamos nessa assembleia não vai morrer? O corpo. É a única certeza que nós temos. Mas será que é só isso? Ou será que eu sou muito mais que um corpo? Ter essa informação é o mesmo que estar formado acerca disso, ou ter consciência disso? Porque nós espíritas temos essa informação, temos esse conhecimento, mas eu tenho conseguido trazer essa informação, esse conhecimento para uma formação, para uma concepção minha, de filosofia de vida, de sentido existencial? Porque o que eu estou fazendo aqui? E acima de tudo a pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou Ângelo ou estou Ângelo? Eu sou Márcia ou estou Márcia? Isso é importante? O que vocês acham? Talvez seja a grande questão de nossas vidas. É saber que eu estou Ângelo, eu não sou Ângelo. E isso é determinante. Porque se eu tenho um projeto de vida único e exclusivamente para atender as questões do Ângelo,
E aí vai uma observação, geralmente as questões do anjo, nós trazemos muitas tendências, e o grande convite da reencarnação, e objetivo inclusive da reencarnação, é que nós ressignifiquemos principalmente as más tendências que nós trazemos, e muitas das vezes eu fico me atendendo nessas más tendências de forma explícita ou de forma velada, de alguma maneira, e vou me enganando durante a existência. E nesse desvio de rota, porque eu estou fugindo desse sentido existencial que está colocado ali, eu vou criar nesse vazio interior. Porque o vazio existencial é uma doença do espírito, não é do corpo físico. O corpo físico apenas reflete pelas sensações nos órgãos físicos. Eu posso relatar, estou com vazio aqui no peito, no coração, uma dor no estômago. Isso são sensações viscerais que vêm a partir da nossa energia mental, que gerencia todo o nosso corpo físico. Então, quem sou eu? Como eu enxergo isso? Será que o indivíduo que está nos processos, que a grande causa do suicídio, uma das principais, é a depressão, é o vazio existencial? Será que o indivíduo que está tentando contra a vida sabe quem ele é? E os especialistas nos informam que a conscientização das pessoas que têm essa tendência suicida pode evitar até 9 suicídios em 10. No Brasil são cerca de 32 suicídios por dia. Então é um número altíssimo. E como que nós podemos levar esse esclarecimento para levar essa conscientização que pode levar essa prevenção? As estatísticas não são muito certas, alguns dados dizem que a cada 4 segundos uma pessoa suicida, outros falam que a cada 45 segundos, mas não interessa. Porque sabe-se que para cada tentativa exitosa, existem 10 a 20 que não foram exitosas, que vão gerar internações hospitalares, traumas familiares, traumas pessoais. Então, dos 1 milhão de suicídios que estão registrados anuais, poderiam chegar a 20, se tivesse êxito todas as tentativas. E um número ainda mais alarmante, estima-se que agora em 2020, cerca de 25% da população mundial vai estar em depressão. Se seremos 8 bilhões, nós estamos aí com quase 3 bilhões de pessoas com depressão. Será que nós estamos aqui reencarnados para estarmos nesses processos de depressão, ansiedade, tristeza? Será que Deus errou na programação nossa? Ou Deus faz tudo certo? Será que a humanidade veio para sofrer? Ou tem sido uma escolha da humanidade esse descaminho? Então essa consciência de que eu tenho um corpo, mas eu sou muito mais que um corpo. Porque se eu tivesse um corpo, único e exclusivamente, e a vida se terminasse com a morte, seria um péssimo negócio para os justos. Vocês não concordam? Sim. Aquela pessoa que se esforça a vida inteira para se controlar, para ter uma postura ética acertada, aí chega no final da vida, puf, acabou. Nossa, eu me senti super mal. Se bem que acabou tudo, e aí? Qual que é a vantagem de você fazer esforços para domar as suas más inclinações, se privar dos vícios, se privar de uma vida profana, leviana? A vida não faria o menor sentido. Aliás, a vida seria uma bagunça. E Deus faz tudo certo. Então eu tenho um corpo, mas eu sou muito mais que um corpo. Eu sou um espírito imortal. E o perispírito é onde fica registrado tudo que eu faço com o meu corpo. Para exemplificar, vamos imaginar que eu tenho dificuldade com o álcool. Eu bebo uma existência inteira, em excesso. Qual o meu órgão físico vai ficar comprometido? Meu fígado, olha. Nós não somos médicos, mas sabemos. Todo mundo sabe que é o fígado. E na outra vida, como eu vou levar essas consequências dessa vida? Dentro desse princípio da reencarnação. Onde vai ficar registrado no perispírito? Nesse exemplo, no fígado. E quando o meu espírito for para outra reencarnação e for ter outro corpo físico, onde que vai estar o problema?
no fígado. Não existe mágica. A vida é uma sequência. A morte é uma alfândega, é uma passagem. Nós somos convidados a mudar o conceito de morte. Aliás, onde é a vida verdadeira? É aqui ou lá? É uma questão conceitual. Então aqui é a transição. Qual que é o permanente? É o espírito ou o corpo? Então, quais são os valores que eu sou convidado a pôr sentido na minha vida? Valores espirituais ou valores materiais? Que é o meu norte. E qual que é a nossa grande referência? Qual que é o meu norte magnético? O meu modelo e guia? Muito bem. O tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Aí nós temos essa figura aqui. Tem um cidadão que vai reencarnar. Ele traz duas malas. Numa mala, isso aqui é só um desenho esquemático, nós trazemos mais coisas. Numa mala eu trago meus vícios e as minhas virtudes. Na verdade, nós temos todas as virtudes em germe. Quando Deus nos cria, potencialmente, nós somos anjos. Lá no frontispício, na primeira página da Gênesis, está lá, como que Deus nos enxerga? Como anjos. Dentro do atributo que Deus tem de onisciência, que sabe de tudo, Ele já nos vê como anjos. Ele não nos vê como espíritos imperfeitos que estamos. Somos como anjos. O que Jesus nos falou que nós somos? Vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós poder fazer e muito mais. Então, em potencial, nós temos todas as virtudes. O que eu sou convidado a fazer com essas virtudes que estão em germe? E esse é o grande sentido da minha reencarnação. Desenvolvê-las. E qual que é a diretriz? Quando eu vou dirigir na rua, eu tenho um código de quê para poder guiar o meu carro? Eu tenho um código de trânsito. Para que eu possa me acertar por sentido de direção na minha vida, onde que está o código moral que vai me direcionar? As leis divinas que estão onde? Quando Kardec pergunta na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Muito embora nós não saibamos lê-la, que inclusive é a questão 621A. Posto que está na consciência, qual a necessidade que ela fosse revelada? É a pergunta que Kardec fala. Porque os homens esqueceram e negligenciaram esse código divino. Então, o grande sentido da nossa reencarnação, para entender por que muitos de nós entramos nos processos de depressão e de ansiedade e de aflição, é acessar esse código moral que está nas nossas consciências, através do desenvolvimento das virtudes latentes que nós trazemos. Fazendo os esforços para domar as nossas más inclinações, que são os nossos vícios, que estão aqui nessa mala. Especificamente para a reencarnação, nós trazemos um plano existencial. Então, nós não estamos soltos no mundo. Então, nessa viagem aqui no planeta Terra, nós trazemos da outra vida vícios pendentes, que somos convidados a desenvolver virtudes que vão trazer luz para esses vícios. Isso vem marcado, registrado no nosso perispírito, na condição de máculas existenciais. É um termo que o autor espiritual André Luiz usa. Então está registrado no nosso DNA espiritual, no perispírito, como máculas. E o grande sentido da minha reencarnação é trazer luz, limpar, ressignificar essas máculas. Se eu dou abertura para esses vícios, para essas más tendências, o que acontece com as máculas? As máculas vão se ampliar, eu vou fazer um desvio para o meu lado egóico, fazendo uma ruptura. Joana de Ângeles fala, uma ruptura do eixo ego-self. Eu fico distante da luz que eu sou, enquanto espírito, dando vazão às questões materiais. Porque eu dou vazão aos meus vícios. Eu não faço os esforços que estão aqui no meu plano existencial, reencarnatório, que todos temos muito bem elaborado. Ninguém cai aqui na vida por acaso. Ninguém está na família que está por acaso. As dificuldades que estão postas na minha vida, as provas, o planeta de provas e expiações, são para que eu faça esforços.
O que acontece com o indivíduo que tem a propensão à depressão, à ansiedade, podendo chegar ao suicídio? Ele não aceita essas provas. Porque aqui não é um planeta de recreação, de lazer. É um planeta de provas e expiações na classificação dos mundos. Estamos iniciando uma transição para a regeneração. Mas, por enquanto, provas e expiações. Então, a família complexa que eu eclodi, que eu nasci, não é por acaso. Segundo Joana de Anjos, o grande contexto da família consanguínea na Terra é reparação. Então, espíritos que estão ali vinculados pelos laços consanguíneos com o objetivo de reparar. Reparar o quê? As encrencas do passado. Meus erros, meus equívocos. Quando eu dei vazão para os meus vícios no passado. E agora eu tenho a oportunidade abençoada de resgatar com trabalho. A vida é trabalho. Então, dentro dessa viagem transitória, reencarnatória, porque a vida é transitória, nós já chegamos a um consenso que todos vamos morrer. Isso não é pessimismo, isso é a pura realidade. E mais, eu não sei o dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então tem um plano existencial dentro dessa viagem transitória que eu tenho deveres materiais, que devem ser cumpridos. Eles estão dentro das minhas realizações circunstanciais. O que são esses deveres materiais? É a minha profissão. A família, no que diz respeito aos corpos físicos, ela é circunstancial. Agora, os deveres existenciais estão ali embutidos. O existencial só acontece dentro do circunstancial. Então, eu tenho os deveres materiais. E qual que é o grande desafio? É justamente isso. Equilibrar deveres materiais e deveres espirituais nessa viagem transitória. O que Jesus nos falou com relação a esses deveres? De forma muito assertiva e objetiva. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Só que nós fazemos o inverso. Nós ficamos igual cachorro correndo atrás do rabo. Buscando as questões materiais a todo preço, a todo custo, nos esquecendo do grande convite espiritual, os deveres espirituais. Os deveres espirituais são um grande sentido de nossa vida. Os deveres materiais, as circunstâncias, são pano de fundo, é um cenário. Então, a minha profissão, minha família, relações sociais, isso é cenário. Para que eu possa fazer os esforços para desenvolver o que está na malinha aqui, ó. Vícios e virtudes. Dentro dessa viagem transitória. Mas eu sou convidado a ter consciência, todos os dias quando eu acordo, todos os dias quando eu vou dormir, que é tudo transitório, com relação ao corpo físico. E está ficando tudo muito bem registrado. Devidamente registrado no meu currículo reencarnatório. Todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos e todas as minhas atitudes. E tem um detalhe. E aqui talvez seja um ponto que gera toda uma vinculação. Quantas verdades eu tenho dentro de mim? Quantas verdades nós temos dentro de nós? Porque a minha verdade é que vai pôr o norte na minha vida, na minha direção. Quantas verdades eu tenho? Um de cada vez, eu estou perguntando para os encarnados, viu? Quantas verdades? Já falamos isso aqui umas 10 vezes. De forma geral, 2. Quais são? A minha e a verdade universal. Não, do outro também existe, mas é de fora, dentro de mim. Onde está escrita a lei de Deus? Você que respondeu. Sabe? Na consciência. Então eu tenho a lei de Deus escrita aqui, mas o que me direciona não é a lei de Deus, é a minha verdade. O que eu sou convidado a fazer para pôr sentido na minha vida? Um de cada vez. Hã? Seguir a lei de Deus? Seguir a lei de Deus, pôr sentido. Vou alinhar a minha verdade com a lei, fazer um contraponto. Olha, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou agindo assim? Qual que é o convite que Jesus me faz? Olha, esse mundo aqui é transitório. O mundo verdadeiro é depois. Por que eu estou aqui focado nas questões transitórias da vida? Isso é contraponto, isso é reflexão. É isso que tem que fazer? É também. E principalmente. Para que eu possa pôr sentido. Porque qual que é o leme e qual que é o motor do barco? É a razão ou a emoção?
O leme é a razão. E o que faz o barco andar? Motor, que é a emoção. Então, eu só ando para frente na minha vida se fizer sentido, se tocar o meu emocional. Ó, faz sentido para mim isso aqui. Ó. Porque a informação por si só não leva a nada. Os conhecimentos. Conhecimento não leva a nada. Quando eu ponho sentido no conhecimento, sabe o que eu faço? Eu tempero o conhecimento com tempero moral. Aí o conhecimento, a informação passa a fazer sentido na minha vida. Aí eu tenho um norte, uma direção. Falo, olha, é aqui que eu tenho que agir. Ah, mas todo mundo que gravita na minha vida é desonesto. Será que é por acaso? Você está no meio de desonestos? É para você fazer os exercícios e desenvolver a honestidade. Quem será que na outra vida você já não foi desonesto? Por que tanta gente está te passando para trás agora? Por que tanta dificuldade financeira, familiar, reencarnatória de um grupo familiar? Será que soube lidar com o dinheiro da outra vida? Por que tanto abandono, tanta ausência na minha realidade familiar? Será como que foi na outra vida? Então, o grande convite nosso, nessa viagem transitória, é confrontar, é fazer esse contraponto entre a verdade universal que está nós ganhamos como dádiva de Deus nas nossas consciências, eu acessar essa verdade universal, desenvolvendo virtudes e fazendo um contraponto com a minha verdade, identificando quais são os meus pensamentos, por que eu tenho agido assim, qual que é o meu objetivo de vida. É assim que eu vou descobrir a minha verdade. E o panorama atual da sociedade humana, dentro desse contexto? Nós temos uma desorientação, não há um rumo seguro, nenhuma direção. Inversão de valores. O que é principal é colocado como secundário e vice-versa, e gerando um vazio existencial, resultado de se colocar o espiritual como secundário ou desnecessário. Então, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça espiritual. Nas questões circunstanciais. Não é possível se exercitar o espiritual fora do circunstancial. O circunstancial é o campo de provas, porque se eu me propor a viver isolado, como que eu vou fazer exercícios? Aí é muito tranquilo, né? Tranquilo não, é dolorido, é doloroso. Então a sociedade humana, dentro dessa proposta de consumismo, consumir a palavra de ordem, objetos, coisas supérfluas, informações, revistas, relações. O grande objetivo da vida é ter coisas ficando. Quando eu não estou bem comigo mesmo, dentro desse processo do vazio existencial, quais são as atitudes que normalmente as pessoas tomam para preencher o vazio? Isso aqui é um deles. Mas pode ser o álcool, pode ser o sexo, comida, qualquer um desses, porque eu estou vazio e vou me preencher com alguma coisa. O doutor Ari dá um exemplo muito interessante. Ele fala assim, como se eu tivesse uma ferida que está inflamada, eu passo um anestésico nessa ferida, põe uma gase e tampo. E a ferida continua lá. Mas eu consigo parar de sentir dor momentaneamente, porque eu pus o anestésico. Mas eu resolvi a ferida? Ela continua lá. Então, quando eu saio lá para fazer a minha compra, nesse sentido aqui, na compra do consumismo, para tampar o vazio, eu estou pondo uma ferida, está passando anestésico na minha ferida, porque depois a dor volta. Se eu vou para qualquer outro movimento compensatório de sensualismo, que é diferente de sexualismo, que vai atender às sensações, que traz o prazer imediato, para tampar um prazer que é existencial. Eu estou pondo um anestésico na ferida. E a ferida vai voltar a inflamar, ou vai continuar inflamando. Então, existe uma sociedade num processo de competitividade, o que importa é fazer melhor que o outro, para conseguir superá-lo. Será que nos planetas mais evoluídos, por exemplo, de regeneração, tem tanta competitividade, ou o grande lema é a cooperação? Não muda todo o contexto? Olha como é desafiador pensar de forma espiritualizada. No sentido será que
Deus criou a humanidade, nós somos todos irmãos em humanidade, queiram vocês ou não, somos irmãos em humanidade. Foi inclusive o último ensinamento que Jesus nos legou. Quando ele estava na cruz, tinham restado ao lado dele Maria e João. Qual foi o ensinamento que ele passou para Maria? Seu último ensinamento, que não foi por acaso. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. João era filho de Maria? O que Jesus queria ensinar? Que somos todos irmãos em humanidade. Somos todos filhos de Deus. Quem que é o nosso pai? É Deus. Nós somos irmãos em humanidade. E futuros governadores de galáxias. Então eu vou contar daqui uns 100 bilhões de anos com Cleuzinha. Cleuzinha, como que está a sua galáxia aí? Cleuzinha, ó, tem um mundo de provas e expiações que a coisa está feia aqui, mas o resto vai bem. Seu sistema solar. Seríamos todos espíritos crísticos, como Jesus. Jesus é o governador do nosso sistema solar. Chegaremos onde ele que falou: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Eu acredito nisso. Não dá para a gente saber quantos bilhões de anos nós vamos levar para chegar lá, né? O sexualismo, o erotismo, o consumismo de sexo, de todas as formas possíveis e imaginárias. Nós fomos ver a estatística de sexo da internet, é assustadora. De pornografia, as revistas e tudo mais. É a humanidade doente com relação às sensações. Isso é o fato. Tecnologia produzindo conforto material e compulsão. Se nós formos ver, por exemplo, um jantar familiar. As pessoas sentam numa mesa para jantar. Primeiro, vamos imaginar que eles tenham já conseguido o grande feito de sentarem juntos numa mesa para jantar. Já é um grande feito. Será que eles largam do celular para sentar na mesa? Será que nós largamos? Né? Pode estar falando dos outros, né? Como se não acontecesse com a gente. Será que nós temos ficado longe dos nossos smartphones? Perto de quem está longe e longe de quem está perto? Nas relações? E a compulsão, essa doença, esse mundo de avatar que as redes sociais nos apresentam, onde todas as pessoas são felizes, isso é um parâmetro péssimo para a mente. O cérebro, ele não consegue distinguir num filme que aquilo que está acontecendo naquela cena, que o que está ali não é sangue, é ketchup. Então, o que está acontecendo ali naquela cena que tem a morte, para o cérebro, apesar de ser um ketchup, é só uma figura de linguagem, é de mentira o sangue, mas o cérebro acha que é verdade. Então, quando eu vejo cenas de pessoas felizes na internet, todo mundo feliz, e a minha vida não está um mar de rosa, eu falo: nossa, eu sou uma pessoa muito triste. E eu vou registrando essas referências. Aí eu quero dormir bem, eu assisto um filme de violência antes de dormir. É possível que eu durma bem? O que acontece com o espírito quando nós dormimos? Ele dorme também? Ah, o espírito não dorme não? Não, vocês estão certinho, não dorme. O que ele faz? Depende, né? Ele desdobra. Existem os relatos dos autores espirituais como André Luiz, Filomeno de Miranda. Você vê só os fiozinhos, né? Para onde o espírito fica ligado ao corpo por um fio fluídico. Aí aquele espírito vinculado ao sexo, onde que ele vai estar? Aquele vinculado ao álcool, à badalação, onde que ele vai estar? Agora aquele que está se propondo a hábitos existenciais, onde ele vai estar? Espaços de tudo, de terapia, encontrando com o seu anjo de guarda, revendo o seu plano reencarnatório. Agora, se eu dou vazão aos meus vícios mentais, para onde que eu vou à noite? Aí eu acordo, parece que eu levei uma surra. Nossa, dormi tão mal. Mas o que você fez para dormir bem? Nenhum esforço. Vou tirando no automatismo da minha vida. Essa é uma estátua que tem em Genebra, que ela reflete bem o momento atual. É uma estátua em bronze, uma escultura em bronze, onde o homem está sentado, olhando para dentro e tem um vazio existencial do coração. Ela reflete bem o momento atual da humanidade, onde o indivíduo ele tem tudo, do ter, estar e fazer, mas ele está vazio dele mesmo, dentro do sentido existencial. Então,
o panorama atual da humanidade está cada vez mais distante de si mesmo. E o que nós já citamos, né, o Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está falando aqui? Que todas as coisas serão acrescentadas. Está falando todas as coisas serão acrescentadas. Ô, gente, é muita coisa, todas as coisas. Não é? As coisas materiais desse mundo aqui estão inclusas em todas as coisas? Tá ou não tá? Tá. As coisas do universo, das galáxias e tudo. Porque ele está falando aqui, todas as coisas serão dadas por acréscimo. Nós teremos acesso a tudo do universo. Nós só temos um dever: buscar o reino dos céus e sua justiça. Tudo vem por acréscimo. Quem falou isso? Jesus. Ele, o modelo e guia, o mestre por excelência, o bom pastor. O Evangelho de Jesus, eu escutei isso num seminário que teve na Federação no final de semana passado, achei extremamente profundo. A Miriam, até ela deu palestra aqui no sábado, ela colocou aqui: qual que é a cura para as dores do mundo? O mundo está doente, não está? Vocês concordam comigo ou eu estou sendo pessimista? Qual que é a cura para as dores do mundo? O amor e o perdão. Passa por aí. Passa por aí. O Evangelho de Jesus no coração do homem. Olha como que está o alcance de todo mundo, porque Deus é perfeito. Ele não ia fazer discriminação, dar acesso à felicidade num projeto reencarnatório, em detrimento à intelectualidade, a questões financeiras, socioeconômicas, jamais. A cura para as dores do mundo, Evangelho de Jesus no coração do homem. Está ao alcance de todos nós. Então, a cura para a depressão que leva o indivíduo ao suicídio, a principal causa, porque as pessoas suicidam-se, Evangelho de Jesus no coração do homem. Mas não é o Evangelho de Jesus em cima de dogmas, de deturpações. É o Evangelho de Jesus como um meio prático e eficaz para que eu possa pôr sentido na minha vida, para que eu possa sentir Jesus no meu coração e que isso faça sentido na minha vida. E o Espiritismo nos traz isso de forma clara, porque ele nos traz de forma científica, filosófica e religiosa. Eu posso fazer as perguntas, buscar as comprovações e ter esse tempero moral que vai ser a motivação para que eu possa fazer as realizações. Porque a vida é um desafio para todos nós. Nós somos espíritos imperfeitos, aprendizes da vida, temos virtudes já desenvolvidas, mas trazemos muitas dificuldades, muitos vícios. E numa sociedade como a nossa, que é uma normose, ela é distorcida, o que é anormal é posto como normal, os convites são as portas largas que Jesus nos fala, que nós seríamos convidados por essas portas largas que levariam-nos à perdição. A porta estreita é para quem tem determinação, para quem está direcionado pela vontade, para quem tomou a decisão na vida de falar assim, ó: eu quero ser feliz, eu quero, eu posso, eu mereço ser feliz. Mas é uma tomada de decisão, que é aquele momento que o filho mais jovem da parábola dos 2 filhos saiu, foi viver dissolutamente, cansou de sofrer, quando ele caiu em si essa tomada de decisão. Então eu posso tomar essa decisão em qualquer momento da minha vida. Depende de mim tomar essa decisão do cair em si. Cair em si para a realidade da vida, que eu sou muito mais que um corpo, que eu sou muito mais que os meus pensamentos, que eu sou muito mais que a minha verdade. Essa verdade que eu trago, que geralmente é distorcida, por como eu fui criado, como eu fui evangelizado, os exemplos que eu tive na minha infância, às vezes a orientação religiosa que é distorcida, que eu tive. Isso gera um conflito, mas e aí, qual que é o sentido da minha vida? E a minha salvação? Vem de fora para dentro ou de dentro para fora? Quem vai me dar a minha salvação? Eu preciso de intermediários? Eu preciso de palestrante espírita, de pastor, de padre, para buscar a minha salvação? Posso usá-los como orientação. Como, olha,
essa informação me faz sentido. Como modelo de exemplo de vida também, porque a melhor religião é a conduta. Não existe religião melhor que a outra. Mas os esclarecimentos que o Espiritismo nos traz, eles trazem uma pureza cristalina. Olha aqui, isso aqui não tem rodeios, não. É assim porque é assim. Você escolhe. E a escolha é o nosso grande desafio. A todos os instantes nós estamos fazendo escolhas. E é essa a grande questão. Qual é a escolha que eu tenho feito na minha vida? E aqui vai um esquema extremamente didático, que também é do Dr. Alírio esse esquema. Então aqui, nós temos representados, como nós vimos naquela figura que tinha o corpo, o perispírito e o espírito, nós temos aqui o perispírito e o espírito. Essa é uma representação didática. Então, o grandão aqui é o perispírito, que é a ligação entre o espírito e o corpo, e aqui é o espírito. O nosso perispírito, nas sucessivas reencarnações, nós vamos deixando as máculas reencarnatórias que ficam registradas neles. Então, tudo que eu faço de positivo e negativo fica registrado no perispírito. Então, tá lá, o meu perispírito vem com as minhas máculas reencarnatórias. Quando eu reencarno, eu estou com essas máculas. Então, o grande sentido da minha reencarnação é fazer o que com essas máculas? Potencializá-las ou ressignificá-las, limpá-las. Vamos colocar num termo para ficar bem prático. Remover essas máculas do meu perispírito. O que essas máculas fazem comigo? Na forma prática, nas sensações. O que elas fazem comigo? As máculas. Fazer eu sentir. As sensações que elas me trazem. Eu vou me sentir mal. Tá certo, gente? Como eu tenho me sentido na minha vida? Eu estou bem? Eu estou suave? Eu estou leve? Como eu tenho sentido no meu dia a dia? Isso é uma autoavaliação? É importante? Claro, merece toda a nossa atenção, todo o nosso respeito. Sem entrar em processo de culpa e de julgamento. Mas como eu estou suave, eu estou leve? Estou acertando. Opa, não mexe nada que está para o caminho certo. Não mexe que atrapalha. Olha, eu estou meio triste, meio sobrecarregado, meio aflito. Opa, isso é um aviso, é alguma coisa que você pode melhorar. Qual que é o sentido que você tem buscado? Então, essa sensação, às vezes, de sobrecarga, de peso, é quando eu não estou tratando essas máculas. Nas circunstâncias, no dia a dia, nos deveres materiais, que é o palco, é o pano de fundo para que eu faça os exercícios, eu não tenho feito os exercícios que deveria. Vou imaginar que parte das minhas máculas seja porque em várias reencarnações eu sempre fui uma pessoa truculenta, agressiva, autoritária, e cometi muitos equívocos nesse sentido, nesse temperamento. Aí nessa reencarnação eu venho de novo com a oportunidade para trabalhar, desenvolver indulgência, paciência, tolerância, continuo agindo assim, no meu dia a dia. O que vai estar acontecendo com essas máculas? Eu vou estar aumentando, eu vou estar, além daquelas máculas que tem lá, eu vou estar colocando outras máculas, que é como se eu fizesse um tamponamento no meu ser essencial, que é o espírito. Isso aqui é só uma representação. Então, toda atitude de desamor que eu vou tendo nessa vida, com a minha rebeldia, com a minha preguiça moral, eu estou colocando, é como se eu estivesse maculando aquela ferida que eu estava pondo anestésico nela. Então, aquela mácula que já veio para ser trabalhada nessa vida, o grande sentido das nossas vidas é trabalho, esforços no limite das forças. Por eu não estar fazendo esses esforços, eu vou aumentando essas máculas. E elas vão se densificando em cima do meu ser essencial, e eu faço um bloqueio no eixo ego-self. Joana de Anjos traz esse termo, é um termo parece que complexo, mas é exatamente isso que acontece. É como se eu criasse um vazio existencial na minha vida. Porque a essência que é que me vitaliza, eu bloqueei com as minhas atitudes desamorosas. Não foi uma não, duas, foram várias durante anos. Mas por que tem jovens que estão no vazio existencial? São espíritos que trazem esse grande compromisso reencarnatório de desenvolver essas virtudes, fazer esforço. Às vezes são espíritos que já têm essa tendência, e o grande compromisso é fazer esforços para não estar
caindo nessa mesma cilada de aniquilar com a vida para suprimir a dor que ele sente. Quem comete suicídio não comete suicídio por acaso. É uma dor enorme, insuportável para quem está sentindo. Mas porque não tem esse esclarecimento sobre o grande sentido da vida. Então essas máculas que nós vamos criando em cima do ser essencial que nós somos, que é o ser luz, que é que nos vitaliza, vão nos desvitalizando com relação ao sentido das nossas vidas. A minha vida vai perdendo o sentido existencial. Porque no dia a dia, nós somos confrontados com mais experiências estímulos ou com mais experiências desafio? No dia a dia, na prática. Como que é o dia a dia de vocês? O meu é circunstância de desafio, mas disparado na frente. As estímulos, vou falar que dê. São esses momentos aqui que são circunstâncias de estímulo. Quando nós estamos com a mão ocupada no trabalho do bem. Aí nós recebemos uma dose de energia tão abençoada. Se vocês soubessem, como diz o mineiro, tanto que é bom, essa dose de energia abençoada, é o denário que nós recebemos por esse esforço pequeno que fazemos. Agora, se eu fico ocupado só com as questões circunstanciais, eu fico até eu fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o abandono existencial, em que o espírito, por livre e espontânea vontade e por rebeldia, ele cria uma desconexão com Deus, gerando uma sensação de abandono existencial. Ele não se sente filho de Deus. Por isso ele atenta contra a vida, que a dor é insuportável. Esse distanciamento de Deus. Então, nas várias circunstâncias da vida, nós temos aqui um esquema para nós entendermos como que, quando eu tenho a minha verdade distorcida pelo meu sentido existencial, como que eu reajo a essas circunstâncias da vida. Então, todos nós temos expectativa com relação às circunstâncias da vida, não temos? Com relação à minha atividade profissional, familiar, afetiva, não temos? Quais são as expectativas que eu trago com relação a essas circunstâncias? Então, aqui nesse quadro, nós vamos ver o que leva o espírito aos processos de ansiedade e depressão. Quando essas expectativas minhas são pautadas pelo meu egoísmo, que eu quero que tudo seja como eu acho que é certo, seguindo a minha verdade, então eu quero que as pessoas ajam como eu acho que é certo, que as circunstâncias da vida aconteçam como eu acho que é certo, e se isso não acontece, como que eu reajo? Então, a ausência do sentimento de aprendiz quer prevalecer a própria vontade. Eu quero que tudo o que acontece na minha vida seja do jeito que eu acho que é certo. E vai ser assim? Ou vai ser exatamente o contrário? Então, isso é um desrespeito às leis divinas, porque eu quero que as coisas aconteçam como eu acho que é certo. Exigência de garantias e satisfação das minhas expectativas. Então, eu quero me confrontar com Deus. Mas como que Deus não faz as coisas do jeito que eu quero que sejam certas? Eu vou começar a competir com Deus. É uma extrema prepotência. De achar, olha, mas está tudo errado do mundo. Mas como que Deus me abandona assim? Como que pode? Essa é a sensação do indivíduo que está confrontando, que age de forma egóica com relação à vida. Então ocorre uma frustração e ansiedade decorrente da não realização daquilo que eu acho que é certo, não é do que é certo. E o que nos leva à serenidade consciencial? Então, expectativa com relação às várias circunstâncias da vida. Nós temos as essenciais: conexão com o sentimento de aprendiz, submissão à vontade de Deus. Então, num planeta de provas e expiações, quais são as circunstâncias que ocorrem na minha vida? Desafio ou estímulo? Desafio. Eu já sei disso. Então eu vou estar preparado para circunstâncias de desafio na minha vida. Então, qual que vai ser a expectativa que eu vou ter com relação às circunstâncias do meu dia a dia? Olha, eu sou uma pessoa, eu sou aprendiz da vida. Convivo com outro aprendiz da vida, na minha família, no meu ambiente de trabalho. O que eu posso esperar do aprendiz da vida? Atitudes amorosas, justas, caridosas,
eu vou, já que ele é aprendiz como eu, ele vai errar comigo, como eu erro com ele. Isso é um contexto. Isso é um contexto abençoado, que eu posso enxergar o outro de forma diferente. Amor e respeito às leis divinas. Eu não estou mais confrontando Deus. Opa, Deus, não é do jeito que eu acho que é certo, é do jeito que as coisas têm que ser. É uma entrega convicta à garantia da satisfação das expectativas. Qual que é o resultado? Gratidão e serenidade e alegria decorrentes da realização. Então nós vimos o primeiro quadro, que vai nos levar a situações de ansiedade e depressão, e esse quadro que vai nos levar à serenidade consciencial. Porque eu aceito as circunstâncias, desafios que eclodem na minha vida. Alguém tem alguma dúvida? Nós possamos esclarecer, é claro. Alguém quer fazer alguma colocação? Tiago, é até 7h10? Deixa eu só falar mais um. Pode fazer a pergunta. Não, eu estava naquele livro lá dos outros, que conta a história de um advogado que ele vê um rapaz que ia suicidar. A turma falava, pula, e ele viu um cara empurrando o rapaz que ia suicidar e o cara acabou caindo. Uhum. Ainda ele fotografou, aí tem aquelas maquininhas antigas. Uhum. Aí quando ele vai revelar, não tinha nada. E acabou ele ficando como se fosse louco, mas ele viu o espírito, uma pessoa, empurrando o cara. E ele falava que tinha esse cara, e ele conta toda a história desse livro lá do 18, que ele vai parar no sanatório lá do 18, e aí depois ele entende que era um obsessor dele que fez. Sim, com relação ao suicídio, existem várias circunstâncias. Todas precisam ser avaliadas em particular. Acontece isso que está sendo descrito? Sim, acontece. Às vezes a pessoa tem uma vinculação tão forte com o sócio de deficiência, nós chamamos de obsessor, na verdade é um sócio, porque existe uma afinidade, que ele torna-se um teleguiado. E às vezes esse processo de obsessão, de subjugação do espírito, é para fazer o espírito suicidar. O espírito encarnado. Isso acontece. Mas seriam várias nuances que tem dentro do processo, nós não temos tempo para estar abordando isso. Mas isso acontece. Pode acontecer sim. Então vamos falar rapidamente aqui sobre a profilaxia e tratamento da espiritual da depressão. À medida que pratica os exercícios de auto-amor, transformando a rebeldia em atos de mansidão e humildade, é muito importante que faça uma atuação energética nos chakras e no perispírito. A frequência em uma casa espírita bem orientada para a recepção do passe magnético, água magnetizada e tratamento desobsessivo é parte essencial no tratamento da depressão. Então, essa busca de esclarecimento de um ambiente como esse aqui, de tomar o passe magnético, participar de um grupo de estudo, é extremamente importante para quem está nos processos de depressão. Isso é profilático. Não é para abandonar o tratamento com o médico, não deixar de tomar remédio. Isso aqui é um tratamento que ele tem múltiplos aspectos, múltiplas vertentes. Terapias energéticas como acupuntura, homeopatia, psicoterapia transpessoal poderão ser muito úteis no reequilíbrio energético perispiritual, quando realizadas por profissionais habilitados. Recomendamos que sejam realizadas mesmo estando a pessoa em tratamento médico-psiquiátrico, ou seja, não abandonar o tratamento médico nem os remédios. É extremamente grave abandonar medicação quem está em depressão. Você pode ter um surto depressivo. Então, quem está em tratamento, não abandone o tratamento médico. Isso é um complemento. É fundamental e imprescindível o desenvolvimento dos processos autoterapêuticos, da evangelioterapia, do amor, do perdão, da fé, da meditação, da oração, associados à terapêutica profissional. O que é evangelioterapia? O que eu falei com a colega nossa Miriam, nos trouxe uma informação tão positiva, tão esclarecedora. Qual que é o remédio para as dores do mundo? Evangelho de Jesus nos nossos corações.
Então busquemos os meios para trazer o Evangelho de Jesus para o coração. Necessariamente não tem que ser dentro da doutrina espírita. Se for dentro da sua religião, ótimo. A doutrina espírita está de forma clara, esclarecida, cristalina, científica, filosófica e religiosa. De forma muito clara. Evangelho no lar, hábitos existenciais, meditação, leituras edificantes. Olha, o Nestor falou, nós temos 2 grupos de estudo aqui no centro. Aos domingos, às 16 horas, e na segunda-feira, às 18. Palestra também aos domingos e nas segundas-feiras. Existem inúmeros centros espíritas da cidade. A Cleuzinha falou aí, só a Regional 4 aqui em volta são vários. Nós nos engajemos no trabalho, passemos a estudar a doutrina espírita. Nós tenhamos diálogos edificantes. O que nós temos conversado com os nossos amigos? O que nós temos assistido nos filmes? O que eu tenho pensado na minha vida? Então, é aquela tomada de decisão que eu quero ser feliz. Então, eu quero ser feliz não vai ser com passe de mágica, não vai ser só com passe ali, escutando palestra que eu vou mudar a minha vida. É uma mudança de hábitos. Implantando Jesus nos nossos corações, nós vamos ressignificar as nossas vidas. Que Ele possa nos abençoar. Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Vamos fazer a nossa oração então? Querido amigo Jesus, nosso mestre, nosso bom pastor, nós te rogamos humildemente, tende misericórdia de nós. Perdoa, Jesus, os nossos vícios, os nossos equívocos, as nossas más escolhas, a nossa rebeldia. E fortaleça em nós, Jesus, a vontade de seguirmos os teus passos, a vontade de fazermos esforços nos limites de nossas forças para domarmos as nossas más inclinações. E te rogamos, bondoso Mestre, peça a Deus, nosso Pai, que interceda por nossa humanidade, trazendo luz e esclarecimento para os nossos irmãos que estão passando por esse momento de dor e sofrimento, que tem levado tantos irmãos ao suicídio do corpo físico. Que as nossas humildes vibrações, Jesus, possam ajudar de alguma maneira a levar um pouco de consolo para esses corações que têm pensado em atentar contra as suas vidas, especialmente as crianças e os jovens, Jesus. Que eles possam receber essas nossas humildes vibrações. Te pedimos também, Jesus, por essa casa de amor, pelos trabalhadores do Centro Espírita Joana d'Arc, pelos seus frequentadores, pelos nossos familiares encarnados e desencarnados, que eles possam também receber as nossas doces vibrações de gratidão. Te pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos hospícios, nos prostíbulos. E por fim, Jesus, pelos nossos governantes, que eles possam ter consciência das suas responsabilidades. E te rogamos, Mestre, esteja conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Antes de irmos ao passe, que é o segundo momento da nossa reunião pública, nós queremos agradecer. Que palestra, meu amigo! Orientativa, consoladora e esclarecedora. Parabéns, nossa gratidão. E lembrar, no livro Suicídio, Falsa Solução, do Alírio de Cerqueira Filho, tantas vezes citado pelo Ângelo,
muito da palestra, quase tudo, né? Neste livro nós temos aqui novidade na livraria do Centro Espírita aqui. E também Memórias de um Suicida, que é da médium Ivone Pereira, na qual foi escrita por Camilo Castelo Branco, que assina como Camilo Cândido Botelho. É um livro muito importante que nós possamos conhecer, porque é muito rico em informações, em ensinamentos, e esses livros, tanto um como o outro, são muito importantes nesses dias, por conta de tudo isso que o Ângelo abordou, que nós estamos vivenciando nas nossas vidas e nas nossas famílias. Por último, relembrar que nós estamos fazendo inscrições para o encontro da família com aquela moça ali, de olhos da cor do céu sem fumaça, a cacerense Gabriela. Uma oportunidade que nós podemos dar um presente para nós mesmos, de conviver em família, estudar a doutrina espírita e compartilhar dos nossos conhecimentos, das nossas energias. Nós vamos passar agora para o Tiago, não, para o passe. Então cada um vai ser levado de acordo com o lugar onde está sentado, para que nós não façamos aquela fila sem necessidade e que possamos privilegiar primeiro as crianças e as pessoas mais experientes. Muita paz a todos. Gabi também está fazendo inscrição de evangelização. Amém.